Olá, mundo! Eu sou a Mara Gamini, tô começando mais um Viaja Show Entrevista com uma amiga maravilhosa, que hoje eu tô assim, usando a camiseta pra dar o spoiler quem é, porque quem já conhece já vai saber, né? Azulzíssima, maravilhosa. Tô com a minha amiga Mabê Bonafé. Olá! Roteirista, escritora, Sim. podcaster, tem o podcast Modus Operandi, Caso Bizarro. Ih, tem um projeto que não acaba, hein, minha filha? Não, faz muito podcast, né? Chega, né? Chega. Tá bom de podcast? Tá bom de podcast. Acabou o podcast agora. Ah, e mineira, né? Mineira eu acho uma parte importante da sua descrição. É, eu sempre falo, pra quem não sabe, eu sou mineira. Exato. E acho que toda a minha vida tem a ver com isso. Os casos que eu conto no Caso Bizarro, principalmente, tem muito a ver com isso que eu fui crescendo, de ouvir causos em Minas Gerais e as coisas que eu gosto, né? ET... Exato, eu amo que Minas tem uma vibe assim, né? Tem um quê. Tem um quê? De mistério, vai por aí. E eu e a Mabê, a gente já viajou juntas. Sim. Fizemos uma viagem, foi em 2022, se eu não me engano. Foi. E a gente foi pra Foz do Iguaçu, num hotel Exatamente. lindíssimo, maravilhoso. Chiquérrimo. Foi uma experiência que a gente ficou chocada. Uhum. E a gente foi numa época, assim, bem... The White Lotus. É. E aí a gente viu que o hotel, ele tinha uma vibe meio The White Lotus, né? Ele tinha muito essa vibe, porque era um hotel muito chique, né? Uhum. E era uma coisa assim... Nossa, tudo nele era muito exagerado, assim. Então, acho que tem um pouco a ver com essa vibe do The White Lotus, que é, tipo, muita gente rica, sei lá, uns móveis diferentes, umas coisas antigas. Acho que a decoração, tudo chamava bastante atenção, assim. E tinha também uma coisa que eu vi no The White Lotus na temporada nova, que é a loja de joias dentro do hotel. Esse é um must dos hotéis. E lá tinha umas joias, eu lembro que a gente viu um anelzinho de 90 mil reais. Coisa básica, assim. Tranquilo. Não tinha dia a dia. Não tinha uma opção assim, vou comprar uma biju, vou comprar uma camiseta, vim para Foz do Iguaçu, lembrei de você. Não tinha no hotel que a gente ficou, mas foi uma experiência, assim... surreal. A única parte que a gente se assustou foi que a gente tirou uma foto no dia, nas cataratas. E, tipo assim, horas depois, essa foto tava no porta-retrato do nosso quarto. No nosso quarto. Gente. Mas foi legal. Isso foi muito legal. Foi assustador? Foi. Um mas foi muito legal. Porque é isso, tipo, a gente tirou de manhã, né? Postamos nos stories, tal, no feed, sei lá. E aí, umas horas depois, eu fiquei pensando, gente, assim que as pessoas ricas se sentem, né? Sim, foi uma coisa inexplicável. Meio... Eu nunca tinha visto isso, eu não sabia que era tão em tempo real assim. Mas já que você gosta de caso bizarro, amiga, eu queria saber se já aconteceu algum, ou se você já viu algum em viagem. Algum caso bizarro de viagem. Cara, sempre tem, né? Sempre tem alguma coisinha esquisita que acontece em viagem. Então, assim, acho que não foi nada muito bizarro, mas foi na Hungria, quando eu tava em Budapeste. Tava com uma tia, uma prima, acho que uma tia, duas primas e minha mãe. E pessoas normais, né? Tipo, já fico o dia inteiro fazendo mil coisas. Chega à noite, no primeiro dia, vou comer aqui no hotel, vou comer aqui pertinho e tal. Mas minha família não, eles gostam de bater perna. E aí a gente viu que... ali onde a gente tava era meio afastado dos lugares. Mas a gente viu que uns 2 quilômetros, mais ou menos, tinha uma pizzaria. Uma rede famosa de pizzaria, assim, mundial. Então a gente falou, legal, porque tem essa coisa também. Porque lá... você não conseguia ler muito o nome das marcas, né? Tipo, os toldos, assim, das lojas. É só consoante. Então, assim, aqui é... sabe? Tipo assim, não tem como você saber. E eu acho isso maravilhoso. Na verdade, eu sou fascinada em estar num lugar que eu não entendo nada do que tá acontecendo. Alguém dá um aviso no metrô e pode ser que na próxima estação caia e morra. Ou pode ser que continue. Eu não entendi. Eu vou só fazer o que as pessoas fizerem. Mas, por exemplo, se todo mundo ali decidir não seguir o plano, eu vou não seguir o plano, porque eu vou seguir as pessoas. Você vai seguir a ordem natural da vida, né? A ordem natural da vida. Então, falei, beleza, vamos lá. A gente foi nessa pizzaria, foi super tranquilo. O caminho realmente era meio escuro, assim, meio sem nada. Mas beleza, seguimos a vida. E aí, na volta, a gente voltou, era tipo umas 10 horas da noite, tava muito escuro. E chegou no momento, assim, que a gente percebeu que a gente tava sendo perseguida por 2 pessoas. Por 2 caras. E a gente começou assim... Aí eu lembro que minha mãe falou, não, nada a ver. Acho que só 2 caras andando. Só 2 caras numa moto, segurando. Né? E aí, tipo assim, aquela coisa toda e tipo... Não, acho que eles estão... A gente começou a virar umas ruas assim, pra ver se eles viravam também. E eles viraram também. E a gente começou a ficar bem tenso, porque só tinha gente, assim, na rua.
E aí, logo depois, a gente conseguiu encontrar uma avenidona, assim, mais iluminada. Aí a gente apareceu ali. Aí, óbvio que nos perdemos do hotel, porque a gente já tinha saído da nossa rota. Mas, no fim, não aconteceu nada, entendeu? Então, assim, não chegou a ser alguma coisa, mas a gente ficou naquela noia de que a gente tava sendo perseguido, assim, sabe? Deu um pouco de medo. Mas antes, porque tinha aquilo também, uma hora que eu olhei pra trás e eles já não estavam lá. Tá. E daí a gente ficou naquela coisa assim, será que eram pessoas? Será que eram espíritos? Porque, ser. né? Porque espírito, se te perseguir, eu acho que tá mais tranquilo. Não, espírito eu acho que tá tranquilo. Eu teria medo de 2 caras. Exato. Então, no fim, não deu pra saber o que era. Ou, às vezes, aquelas 2 pessoas também estavam pensando, gente, tem alguém perseguindo a gente, vamos colar aquelas nelas. Mulheres estão... Assim, não. A gente tava pensando, tipo assim, aquelas mulheres estão perseguindo a gente. Pode ser também, né? Pode ser. Vocês podem ter uma cara suspeita pra eles. Exato. Eu não sei se faz muito sentido, mas eu tenho uma técnica que pode parecer um pouco imprudente, mas quando você não tem opção nenhuma, tipo, você acha que alguém tá te perseguindo... Eu já fiz isso, de começar a correr ou gritar sozinha, tipo, louca. Parecer louca mesmo. Sim. Perturbada. Funcionou comigo. Foi aqui em São Paulo, que eu achei que tinha um cara realmente me seguindo. E eu comecei a correr, gritar. Depois eu grudei na mulher no ônibus e deu tudo certo. Claro. Então... Ela foi na polícia, te denunciou. Me denunciou, ela falou assim, certo. Tem uma suspeita ali com a blusa azul. Tá bem estranha ali, mas assim, tranquilo. Não sei se funciona. Funcionou, não sei qual foi a percepção. Eu já ouvi falar desse golpe de dar de maluca. É isso. A gente tem que a gente sobreviver. tem que usar as armas que a gente tem, entendeu? Exatamente. E você falou que a sua família gosta muito de andar e passear e etc. É o que você também mais gosta de fazer em viagem? Passear, descobrir, conhecer os lugares. Desbravar. É que eu falei Bom, desbravar. Eu sou muito planejadora, assim. Então, tipo, eu gosto de escolher tudo que eu quero fazer na viagem. Antigamente eu era mais assim, dia 1, vou fazer isso. Hoje eu sou eu consigo ser um pouco mais tranquila. Mas eu preciso definir tudo que eu quero fazer. E tudo que eu quero fazer seja, tipo, passeio de turismo, seja uma loja que eu quero conhecer, seja um lugar que eu quero ir. Eu coloco tudo isso num planejamento. E, ao mesmo tempo, eu me permito passear. Então, tipo, esse bairro aqui, que bairro bonitinho, vou dar um passeio por aqui. Então, às vezes, ele não tava dentro da nossa programação, mas aí, na hora de ir passear, a gente vê que é bonitinho e tal. Mas eu peguei um pouco isso da minha família. Eu gosto... o meu tipo de viagem, o meu estilo de viagem favorito é aquele que eu fico um tempo num lugar e eu meio que vivo como se eu estivesse morando ali, sabe? Tipo, se eu estivesse morando aqui, onde que eu ia tomar café da manhã? Onde que eu ia, sabe? Tipo, é um morando ali mais gourmet, porque morando aqui, por exemplo, eu nunca saio pra tomar café da manhã na padaria, eu tomo na minha casa. Exatamente. Mas é como se fosse tipo, eu estou morando aqui. Todo dia eu vou tomar um café num lugar diferente, mas vou ir conhecendo o bairro, os lugares. Você cria um roteiro na sua cabeça de como seria morar aqui. E faz e segue do seu jeito. Eu acho super válido. Eu também amo essa coisa eu faço roteiro na planilha. Eu também sou dessa. Assim, eu sou planilhuda. Mas o que eu gosto de fazer é, tipo assim, eu não sigo assim, dia 1, tal. Eu faço listas do que eu quero fazer e aí eu vou indo não, eu preciso ter os dias... Você precisa de horário também? Tipo, tem que fazer tal horário? Sabe por quê? Porque muitos museus não abrem na terça-feira, aí tal negócio não abre às 9 da manhã. Então, tudo precisa... assim, pra mim, precisa ter essa organização. Porque, assim, eu não preciso ir no museu no dia exatamente que eu escolhi. Mas eu preciso saber que, tipo, ele não funciona de tal dia. Sim. Ou ele, sabe, vai acontecer tal dia feriado nesse país. Então, eu preciso dessas informações. Então, eu faço sim, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. E aí, eu posso, dentro desses dias mesmo, ir definindo ou desistindo. Cheguei nesse lugar, amei aqui, quero ficar aqui mais tempo. Tá. Mas, de uma forma geral, eu cumpro certinho todos os dias. Tá. Você deixa um pouco mais flexível pra também não ser a carrasca da viagem, mas também você tem uma organização ali. Isso. Então, quem for viajar com a OAB tem que seguir a organização. E a gente até teve, né, uma organização na nossa. Mas, por exemplo, nessa, assim, eu não me preocupei. Eu não fiz nenhum tipo de programação. Porque primeiro que eu já conhecia Foz do Iguaçu, então eu já tinha ido em todos os pontos turísticos que a gente foi. Eu só repeti e tal. E não conheci nada novo, assim.
Então, mas assim, acho que viajando com outras pessoas, a gente tem que entender. Eu acho que eu não viajaria com alguém que tivesse que, sei lá, ser só nós duas. E, por exemplo, se a pessoa fosse muito, tipo, eu quero viver a vida. Eu acho que eu não combinaria, entendeu? Tem que ter um mínimo do match. Ou eu vou nessa viagem, nessa vibe. Porque eu acho que isso, tem que ter um match do comportamento da pessoa. Foz do Iguaçu era tipo, vou passear com 2 amigas num lugar legal, de ficar, tipo... E eu acho que as cataratas eu tinha visto há muito tempo atrás, muitos anos atrás, então eu queria rever. Eu acho lindo e tal. Então foi muito isso, mas uma coisa diferente que a gente fez foi o safari, né, na água. É Macuco. É Macuco Safari. Nossa, é verdade. Esse eu também nunca tinha feito. Esse eu não tinha feito. E é muito legal. Nossa, pra mim foi a coisa mais legal da viagem, assim. Então, pra mim também. De você realmente estar ali dentro das coisas. Então eu acredito um pouco nisso, assim. Mas eu acho que tem que flexibilizar. Quando você viaja com outras pessoas... Você tem que ter essa noção também. Tem que ter essa noção. Mas eu, assim... O meu rolê de viajar é esse. Cara, esse do Macuco Safari, pra quem não sabe, é como se fosse um tourzinho num barco. Isso. Você entra lá, todo mundo com colete e tal, e eles chegam muito perto das cataratas. A primeira vez que eu fui pra Foz, eu não fiz esse Macuco, porque eu tava com meu irmão, ele era pequenininho, ele não ia poder ir. Mas eu fiquei com um pouco de medo. Eu falei, nossa, como é que é possível chegar tão perto? E realmente chega muito perto. Muito perto. Você não chega perto da parte das cataratas que a gente conhece, né? Na verdade, são outras quedas, outras quedas. É uma queda lá que são 3 quedas, que você pensa, putz, eles não vão chegar tão perto, mas você chega tão perto que a gente, tipo, fica encharcada, é bem bizarro. Mas é muito legal, porque geralmente é um calor, né? Foz do Iguaçu é muito quente. E aí... E tem todo um rolê, porque antes dessa trilha, antes da gente chegar lá, a gente faz uma trilha, né? Daí os caras vão contando um pouco da natureza lá, dos animais. Então, eu acho que tem essa parte que é muito legal também. E aí depois é mó rolê, né? A gente chega num lugar e tem que tirar tudo, colocar... Que você não pode levar nada, né? E tipo assim, aquela coisa, você não pode levar óculos, não pode levar celular, se quiser, por sua conta e risco. Eu levei óculos e eu levei celular, mas o óculos, gente... Eu segurava. Então, mas você segurava aqui, né? Porque na hora que vem as quedas, realmente, o meu óculos saiu. É muito forte. Então, é muito forte. Então, eu fui, porque sem o óculos eu não enxergo nada. Mas eu fui com essa noção de que, tipo, pode perder. E o celular é a mesma coisa, porque vai molhar, né? Como o meu é prova d'água, tava de boas. E aí... Mas mesmo assim, a gente botou na verdade. sacolinha lá do Ziploc e tirou a capinha e colocou tinha uma paradinha de proteção. Pra poder filmar também, né? Porque é bem engraçado. É legal viver, mas também é legal mostrar as quedas. Mas no fim também é tudo grito, né? É tudo grito. A gente tem uns vídeos da gente com a água na cara, assim, com o olho fechado. Exato. Segurando o celular assim, ai meu Deus. E a água vindo assim, Nossa, é um surto. Mas é legal, mas é a coisa mais legal de fazer em Foz. E falando em destinos legais, assim, qual que você acha que foi o mais legal que você conheceu até hoje? Nossa, eu sei que você já viajou pra caramba. Mas vamos colocar um top 1 ou top 3, pelo menos? Top 3. Cara, eu amei muito Portugal. Não é meu top 1, mas eu amei muito conhecer Portugal. Eu não tinha a menor vontade de viajar pra Portugal. Sei lá, não tava nas minhas listas nem nada. Mas o meu primo foi fazer um doutorado lá no passado. E aí eu fui visitar e fiquei lá na casa deles. E eu me apaixonei por Portugal, assim. Quando eu falo me apaixonei por Portugal, eu falo principalmente de Algarve. Algarve é a parte do sul, que é o litoral, e é onde ficam as principais praias, assim. E, nossa, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida. Foram, assim, 10 dias de praia, foi uma coisa absurda. Eu me apaixonei. Outro lugar que eu amei muito foi Berlim. Alemanha, de uma forma geral, mas Berlim, gostei muito, viajei muito na Alemanha, assim, então conheci muito lugar legal. Acho que Austin também, nos Estados Unidos, eu gostei muito de conhecer Austin. Eu fui lá pro South by Southwest, mando da empresa, assim, então foi uma viagem diferente, mas foi uma experiência muito maluca, assim, tipo, que eu tinha feito poucas viagens na época também, então foi uma experiência... Foi uma loucura, assim, foi um surto. Então, acho que essa viagem me marcou muito também. Eu amo que a descrição da melhor viagem foi um surto. Foi um surto. Eu não diria que foi a melhor viagem, vai. Acho que a melhor viagem... uma das. Mas melhor viagem, acho que foi isso. Acho que seria
ou Inglaterra, ou Alemanha. Tá. Acho que estão aí nos tops melhores viagens. E tem alguma coisa... Não, na verdade, eu quero saber 3 coisas que você sempre leva em todas as suas malas de viagem. Remédio. Ó, óbvio. Aqui, ó, nesse canal só tem hipocondríaco. Tá? Não, só Todo remédio. mundo fala de remédio. Não, mas você tem que levar a sua farmácia. Exato. Porque, não dá pra saber o que pode acontecer. E tem país que, cara, que você não consegue comprar uma coisa simples, que às vezes no Brasil você quer tranquilo. Mas também tem que tomar cuidado com os remédios que leva, né? Porque tem toda uma treta com isso também. Mas eu falo dos remédios tranquilos, assim, de uma alergia, de uma tosse, de uma dor de garganta. Acho que resolve a vida. Outra coisa que eu sempre levo deixa eu ver. Eu gosto de levar também... Cara, acho que é meio que básico, assim. Maquiagem, que eu gosto de levar, algum batom, alguma coisa. Batom azul tem que ter, né? Batom azul tem que ter. E, putz, não importa, assim, se eu tô indo pra um destino frio, eu vou levar alguma roupa de calor. E se eu tô indo pra um destino quente, eu vou levar pelo menos uma blusa de frio, assim. Que eu gosto de ser precavida nesse sentido. Você vai levar o contrário ali, né? Exato. Pra quem mora em São Paulo e não é precavida, aí eu também já acharia estranho, né? Porque apesar de você ser mineira, você mora em São Paulo, então você tá acostumada com mudanças de clima. Então já é comum, se tá calor, levar um casaquinho, né? Exatamente. E você tem, assim, a gente já sabe que você adora essa coisa, assim, mais ufológica. Você tem vontade de fazer algum turismo relacionado a isso? Algum lugar que seja conhecido por turismo ufológico, por exemplo? Com certeza. Eu tinha muita vontade, eu tenho muita vontade ainda de visitar alguns lugares que de alguma forma, às vezes nem só o turismo ufológico de algo que já aconteceu, mas, sei lá, tipo, de set visit, sabe? Tipo, parte do Alien, não sei o que, foi filmado aqui, sabe? Coisas assim. Então eu tenho vontade de... Isso é uma coisa que eu faço muito em viagem, que é visitar cenários, assim. Eu gosto muito de cenário de série, de filme, porque eu assisto muito, então... Eu sempre, tipo, se eu gosto muito de uma série, eu tô indo pra um lugar que tem algum cenário dessa série, eu vou querer visitar. E não só de terror ou coisa desse tipo. E não só de terror, mas bastante nessa vibe mesmo de suspense e tal. Acho que filme mais nisso, mas de tudo quanto é tipo, assim. Tipo, quando eu fui pra Nova York, eu fiz, tipo, tudo que eu queria. De Gossip Girl, de Sex and the City, de Mad Men, de... como falar, Tiffany's Breakfast. Então, tipo, todas essas coisinhas da bonequinha de luxo. Então, eu fiz todas essas coisinhas, assim, que eu curto. Mas, por exemplo, quando eu fui pra Escócia, né, pra Edinburgh, eu fiz uma visita que era Ghost Tour, que eu gosto muito. Que eu gosto muito. Tem um tour que faz em Chicago, que é do Al Capone. Que legal. Então, tipo assim, tem vários tours, assim, que... Eu não curto tour de lugar que aconteceu crime e tal, isso eu não acho legal. Tá. Já explicando, porque eu trabalho, né, com podcast de crimes reais e tal, mas eu acho que existe um limite aí, sabe? Tipo, da glorificação de, sabe? Tipo, aconteceu um crime aqui e tal. Não, mas, por exemplo, visitas a lugares históricos, sabe? Que tem uma história, que tem um acontecimento, isso eu acho interessante, assim. Tipo, sei lá, Coliseu, coisas do tipo, assim. Na própria Alemanha mesmo, eu fui em vários lugares. Tipo, eu fui onde funcionava a Gestapo, que hoje é um museu lá, que é um museu de... esqueci o nome agora, mas acho que chama Museu do Terror, alguma coisa assim, onde funcionava a Gestapo, e aí lá eles falam sobre da ascensão do nazismo, todos os perigos que teve, né, que o nazismo trouxe pro mundo e tal. Então, eu acho que lugares assim são interessantes pra gente conhecer um pouco da história. Então, esse tipo de viagem, de pesquisa, assim, eu acho legal. E até tem uma galera que gosta de fazer aqueles tours, onde teve lá Chernobyl, essas coisas, você faria? Você iria? Cara, Chernobyl especificamente não, porque tem um negócio de ser da radiação, né? Não, eu acho tem até uma maquininha que você vai medir. Eu acho desesperada. Eu acho um surto. Mas eu tenho umas curiosidades, sim, desses lugares, tipo de... É isso, assim, que aconteceu alguma coisa, ou que tem...
algum momento da nossa história que a gente viveu, sabe? Uhum. Eu acho que é sempre interessante, assim. Eu também acho que tem a questão histórica e tudo. E assim, agora tem, eu não sei se você sabe, mas tem no Brasil inclusive em São Paulo tem esses tours também, geralmente no Halloween tem tour de terror lá no centro da cidade. Uhum. O que eu acho, eu nunca fiz, porque, né, eu sou uma pessoa muito medrosa, mas eu faria, acho que pode ser interessante também pra quem ainda não vai viajar, dar uma olhada na sua cidade, que às vezes tem. E aqui no Brasil tem um lugar que é um estacionamento de OVNI. Uhum. A cidade chama Barra dos Garças, se eu não me engano. E eles construíram um estacionamento para receber OVNIs. Quando eles forem estacionar, porque eles precisam de um local, né? Não é bagunça. Chega assim e estaciona a nave onde quer. Eles fizeram até uma lei pra poder... Eu amo essa história. Exatamente. Eu queria saber se você acha que tem algum lugar que seja o ideal no Brasil para receber os ETs quando eles vierem. Eu acho que tem que ser Minas Gerais, né, gente? Tem que ser, né? Os ETs já apareceram em vários estados, mas assim, Minas Gerais não tem como, tipo... primeiro que é um povo muito tranquilo, tem muita montanha, muito lugar pra você... Assim, no Brasil, de uma forma geral, você tem muito lugar pra estacionar sem ninguém te ver. Tá. Então isso é bom, porque você não pode chamar muita atenção ali e tal. Mas eu acho que Minas Gerais é muito especial, sabe? A gente já recebeu o ET de Varginha. Sim, entendeu? A gente já recebeu, né? Pioneiros. Então, eu acho que é um povo que recebe bem as visitas também. Concordo. Então, acolhe, tem toda a questão... Um cafezinho. Então, acho que tem a questão do acolhimento mineiro também. Tá. Então, por isso, eu acho que Minas Gerais. Tem que ser em Minas Gerais. E tem que ser uma cidade do interior, assim. Não dá pra ser, tipo, BH, Uberlândia. Não dá. Tem que ser uma cidade pequena. E eu acho que até a gente humaniza a questão dos ETs se eles chegarem em Minas, porque eles vão ver realmente essa movimentação para acolher, de braços abertos. Exatamente. Sejam bem-vindos, né? Vai ter uma recepção. Já aconteceu, né? Você sabe que já aconteceu isso. No ET de Varginha. Não, tipo, os ETs estão entre nós. Sim. Claro, eles já chegaram. Já chegaram. Que não houve você acha que vai ter um anúncio? Porque não houve um anúncio Acho que não. público. Você acha que eles estão só... Acho que uma hora eles estão aí. Eles estão observando pra ver se vale a pena. Não é que eles estão aí, mas tipo, eles vêm aqui, visita, volta. Tá. E fala assim, daqui a 20 anos a gente volta. E eles vão deixando marquinhas pra ver se os seres humanos vão falar assim, exatamente. Chegaram. Tipo, tem uma árvore que vai estar assim, passei por aqui. Mas como tá na língua de ET, a gente não entende. A gente não entende, faz sentido. Exato. Então, se você vê algum desenho, alguma árvore, alguma coisa, você já sabe o que é. Aí. Principalmente em Minas. Principalmente em Você Minas. vê um negócio diferente em Minas, com certeza tem. Porque tem uns babados assim, né? Tem umas coisas que você... sobrenaturais, umas teorias, umas lendas que realmente tem uma base da onde, né? Ou eles devem estar olhando assim, falando, gente, será que vale a pena isso aqui? Será? Eu acho que eles têm uma reflexão assim. Porque... eu acho que se tiver, eles não vão nem chegar, né? Porque Exato. se conhecer melhor, não vai nem chegar. Exatamente. Então eu particularmente não viria aqui se eu fosse os ETs. Eu viria só pra observar também. Eu não. Eu acho que eu pegaria o que me agrada, sei lá, tipo, fui pra Minas. Gostei do doce de leite de Minas. Pegaria isso e iria embora. Focar nisso, tipo, eu pegaria o que me chega, rouba uma loja de doce de leite e vai embora. Exato, até porque eu acho que eles não estão interessados em, tipo... Não. Ficar, ou fazer esse anúncio ou morar público. Aqui, não. Tipo, gente, chegamos. Porque se ele falar, gente, chegamos, aí o negócio vira de ponta cabeça. Acho que não. E, amiga, tem algum personagem de série ou filme que você gostaria de levar com você numa viagem? De levar comigo, nossa. Pensando assim, esse personagem vai ficar com você durante o voo todo, a viagem toda, vai fazer o roteiro com você, tem que ser alguém que dá match com você, né? Tem que ser... Cara, eu acho que eu queria muito viajar com a personagem da Sofia Vergara de Modern Family. Ai, amo. Eu esqueci o nome dela em Modern Family. Glória. Lembrei do nada. Eu acho ela muito divertida, animada. Porque eu fiquei pensando nisso. Eu não sou uma pessoa muito legal de viagem. Porque eu sou muito... eu sou organizada e sou não sei o que, não sei o que lá. Porque eu tava mais de boa ali naquela viagem. Mas acho que eu sou meio chata. E daí eu fiquei pensando, se for outra pessoa chata, não vai ficar legal, sabe? Sei, faz sentido. Então, acho que a Glória, ela é divertida. Acho que a gente ia rir, ia tomar uns drinks. Agora eu fiquei pensando, amiga, será que você se sentiu sobrecarregada com a gente na viagem? Porque eu sou mais... Não, porque ninguém... Não, aquelas, eu tô preocupada. Você da onde? Ué? Imagina, de onde você tirou isso? Eu acho. Não, mas não tem problema nenhum com falar. O meu problema é, tipo...
é assim, fazer 1000 organizações e não seguir, entendeu? Ah, tá. Nossa viagem era outra proposta. Eu tava, Mas tipo, a organização que a gente fez, a gente ainda seguiu, porque a gente tinha organização de ir nas cataratas, que tinha horário também, tinha coisa certinha. Ah, então tá bom, né? Tô aproveitando aqui esse espaço pra tirar dúvida, né? Pra descobrir. E a gente falou de série, e se você tivesse que viver dentro de uma série, qual seria? Ah, é foda porque eu só gosto de série horrorosa. Tipo, então esse é o desafio. Tipo, Ruptura. Não quero. Sobre a Redoma, que eu amo. Ou então Origem, que é tipo... Que é basicamente pessoas que ficam presas num vilarejo. Não tem uma mais leve, assim? Tem que ter. Até Modern Family, alguma coisa nesse nível. Pretty Little Liars, acho que pode ser um caminho assim. Uhum. Ou Vampire Diaries, que tem vampiro, que é uma coisa que eu gosto, mas também é uma cidade pequena. Então, uma vibe assim. Ou até uma coisinha mais... acho que tem... Ou até Mad Men. Uhum. Mad Men, tipo... Viver um pouco... Aquela época era uma bosta pra mulher, não. Vamos pros mais atuais mesmo. PLL é bom, mas também tem crime, né? Então, mas aí eu quero juntar tudo que eu gosto, assim. Mais leve. Uma coisa... Não, zero leve. Não, PLL é mais leve perto dessas que você gosta. Nem as meninas matam um monte de gente. Será que eu perdi o meu senso Você de perdeu. leveza? Tipo assim... Mas pelo menos não tem nada sobrenatural, assim. Mas eu gosto, hein? Tá, tem que ter sobrenatural. Eu acho que tem... Deixa eu ver, uma série que tem o sobrenatural, mas que seja mais leve. Eu acho que é The Vampire Diaries. Tá. Só que aí é uma cidade muito pequena que eu não gosto, é perto de Boston. Eu também não queria nos Estados Unidos, queria na Europa. What We Do in the Shadows. Tá. É uma série australiana. Então já não é nos Estados Unidos, pelo menos. E tem vampiro. E tem comédia e tem tudo que eu gosto. Bom. Acho que temos. Fechamos nessa, tá tudo ótimo. Vem me buscar pra levar lá? Sim. Ah, tá bom. Com certeza. Agora, eu quero saber se você já foi em algum lugar que teve algum acontecimento sobrenatural. Não estamos falando de crime, estamos falando de sobrenatural. Um hotel mal assombrado, uma coisa nesse nível, assim. Já foi na... Que eu me lembro, assim. Acho que já foi em algumas coisas, mas... nos Estados Unidos, principalmente, de hotel, assim. Mas o que eu gosto de lembrar é em Edimburgo também, quando a gente fez eu fiz o Ghost Tour, né, que é de madrugada, e aí tinha um hotel ali, que é meio que um castelo, assim, e ele dizia que muitos anos atrás, tipo assim, sei lá, 400 anos atrás, um cara tinha se enforcado e que você conseguia ouvir os gritos, aquela coisa, né? E aí, o clássico. E aí era um lugar muito, muito, muito bizarro, assim. Tipo, tinha uma energia muito assustadora. E aí o guia ia contando as histórias desse lugar, assim. Então já rolou. Já rolou. Mas você ficou de boa? Você se sentiu bem com isso? Não, fiquei assustado. Ficou bem assustado? Fiquei bem assustado. Fiquei bem assustado, me voltei pra minha casa. É que essa cidade, Edimburgo, ela parece uma cidade assombrada inteira. Ah, tá. Por si só. Por si só. Ela é uma cidade... É muito bonita. Eu amei fazer essa viagem. Só que assim, a gente tá falando... Tipo, eu fui pra lá principalmente porque eu queria viajar até os Highlands Mountain, porque lá é onde tem o monstro do Lago Ness. E eu fui por causa disso. O monstro do Lago Ness, por si só, já é uma coisa sobrenatural. E eu fui no lago, no local que ele foi visto, sabe? Então, essa ideia toda dessa viagem já era com essa vibe, assim. Então, com certeza, tipo... ir visitar onde tava o monstro do Lago Ness, depois ter toda essa coisa... A cidade tem esse ar, assim, então é muito... Você vai andando nela à noite, é bem assustador, assim, porque é tudo meio... Eu tô falando do centro histórico, porque a cidade é grande, mas o centro histórico mesmo, que é geralmente onde você fica, tudo é muito antigo, as construções, parece que você tá dentro de um castelo. E aí, à noite, fica tudo quieto. E aí, tipo, você não tem umas visões... E tem um castelo, né, no meio desse centro histórico também. Então, tudo é, tipo, muito rústico, muito, sabe... Dá aquele ar estranho, assim. E eu amo que o clássico sempre funciona, né? Pessoal, olha, estamos aqui vendo esse prédio que há 400 mil anos atrás teve uma pessoa, e aí ouvem ela falar, ela dando risada, ela arrastar a corrente. Aí você olha isso de longe e fala,
isso não me pega. Aí você chega num lugar, sim, acabou. pega sim. Pegou demais. Pega sempre. O hotel, eu vi um hotel mal assombrado de longe, em Campos do Jordão, que foi um negócio abandonado, uma história assim. Eu vi de longe e falei, aquela luz acendeu. Tem alguma coisa ali. Tem uma cabeça ali. Exato. Tem uma cabeça ali. A gente sempre começa a ver coisa, exatamente. Às vezes é a gente que enlouqueceu mesmo. Exato. Ou realmente tem alguma coisa. É bem... E aí vai saber, né? Sim. E amiga, você, quando você viaja, você gosta de trazer souvenir? Cara... O que você gosta de trazer? Eu gosto, não sou muito de trazer souvenirs, tipo, específicos, não. Eu gosto de comprar alguma coisa que pode me lembrar de lá ou não, assim. Tipo, eu já comprei muita caneca no passado. Eu já comprei pedra, assim, que eu achava legal. Hoje varia, assim. Às vezes eu compro um urso, um bichinho. Então, eu não faço muitas compras, na verdade, assim. Eu sou mais da experiência mesmo, assim, da viagem, sabe? Então, eu não sou muito de trazer... Tipo, eu nunca comprei camiseta, tipo, vim aqui... Vim pra Recife e lembrei de você, tipo, o tubarão. Exato, nunca comprei camiseta desse tipo. Caneca, sim, e eu tenho um imã que eu trago de geladeira pra minha mãe sempre, qualquer lugar que eu vou, então a geladeira dela é cheia de imãs de lugares que a gente visita e tal. Eu trago pra ela, mas eu mesma não tenho, assim, um ritualzinho, sabe? Eu sou igual mãe B. Eu tenho minha geladeira cheia de imãs. Cheia de imãs. E aí, eu até ia te perguntar se você traz pros outros, mas aparentemente só pra sua mãe, né? Não trago, não. Acho que a primeira viagem que eu fiz, eu trouxe pra família toda. Depois eu falei, é isso aí, galera. Quem recebeu na primeira viagem, recebeu. Quem não recebeu... Aí, assim, se eu estiver passando por um lugar e ver algo, lembrar de alguém, eu compro e trago. Pra um amigo, alguma coisa assim. Mas, de uma forma geral, não, assim. Tá certo, né? Não gasto Prioridades, muito. Até porque não é barato, né? Comprar souvenir não é barato. Exatamente. No mínimo uns $8, em qualquer lugar do mundo. Eu acho, não sei, eu acho cafona, sendo bem sincera. Entendi. Tipo, chaveirinho, eu acho cafona. Era uma coisa que eu achava muito legal antigamente, mas hoje eu particularmente não gosto. Eu vim por exemplo, dessa viagem de Portugal, eu trouxe sardinha, sabe, enlatada. E eu trouxe, tipo, isso pros meus amigos e foi, tipo, isso aí, galera. Você chegou a abrir, não chegou? Cheguei a abrir, porque eu sou vegetariana, não como, mas eu trouxe pra vocês, eu falei, abre aí, come. Verdade, tinha esquecido. E foi meio que isso, assim, tipo, trouxe um vinho pra Mac. Então, tipo, foi, sei lá, que eu lembrei. Às vezes eu vejo uma coisa, gostei, lembrei, e aí eu trago. Mas, de uma forma geral, não tenho essa preocupação, não. Eu até ia te perguntar, até tinha colocado essa pergunta aqui, que você foi na Capela dos Ossos. Sim. E aí eu queria saber se foi o lugar mais esquisito que você já visitou, porque você falou de outros lugares esquisitos sobrenaturais e tal. Porque esse é um lugar meio esquisito, né? Meio É um lugar bem esquisito, mas eu já fui em muitos lugares esquisitos, então eu acho que... Eu não sei, eu nem sei dizer, na verdade, qual foi o lugar mais esquisito. Acho que tem umas cavernas, acho que sempre tem mais a ver com a natureza. Mas eu fui nessa Capela dos Ossos, que, né, como o nome mesmo diz, que cheio de ossos humanos, é bem estranho, na verdade, tem algumas caveiras e tal, e a ideia é que, tipo, ali, né, as pessoas que morriam, eles enterravam por ali, e aí alguém teve a ideia de repente, pegar essa ossada e fazer uma parede. Fazer quase um museu, né, porque o negócio é gigante, assim. Então, inclusive, eu descobri que tem 2 capelas de ossos lá em Portugal. Eu fui na de Évora, que é a maior, se não me engano. Mas tem numa outra cidadezinha menor por ali, que é uma mini capelinha, assim, é uma igreja da cidade, e tem uma, tipo, paredinha. Uns ossinhos, assim. Tá. Um preview, assim, tipo, um teaser. vou fazer uma parede de cimento queimado ou de ossos? Exato. Ossos, por que não, né? De ossos. Mas, Dá pra elencar como mais esquisito, será? Não, acho que dá pra, assim, bastante do esquisito. Tá, por enquanto, né? Por enquanto. Até você ter uma outra viagem que seja mais esquisita. E a gente sabe que você fez um caso bizarro presencial aqui em São Paulo. Eu estava lá na primeira fileira assistindo minha amiga. Boa tarde, São Paulo! Sim, A gente estava lá, o surto foi muito bom. E eu queria saber se você tem vontade de fazer em outros lugares do Brasil presencialmente. Tenho bastante.
Minas, porque... Muito Minas, eu queria muito pra Minas, porque com o Modus Operandi, né, que é o podcast que eu tenho com a Carol, a gente fez algumas viagens lá, já pelo Brasil, por causa do livro e tal. E eu sinto que Minas é um lugar que a gente ainda não foi, que teve, sabe, que tem muita coisa, tem muito apelo, eu vejo muita gente falando. Então eu tenho vontade de fazer em Minas. Eu queria também fazer em algum lugar, tipo Fortaleza, Recife, Belém, sei lá. Eu queria, assim, por mim... Tem vários, Por mim, iria em vários. Exatamente. É o que eu quero tentar fazer rolar, assim, mais pra frente. Vamos ver o que vem por aí. Porque foi muito diferente a interação, né? Ouvir as pessoas na hora é muito engraçado, É muito diferente, exato. É outro rolê, assim. É outro rolê. Eu achei o máximo também. Aonde você for, eu vou atrás aí pelo Brasil. Pelo Brasil e afora, né? Vai saber se você vai pra fora também. E eu queria saber, assim, já que você ama viajar, como você descreveria em uma palavra viajar pra você? Conhecimento. Acho que é isso. É básico. É o básico do básico, é o conhecimento. É o básico. Né? Acho que é explorar, sabe? Eu amo essa parte de explorar um lugar novo, assim. Sim. Acho que é por esse caminho. Eu até ia perguntar se você acredita em alguma lenda de outros lugares e tal, mas você falou do monstro do Lago Ness, que é uma das lendas. Sim. Tem alguma outra que você acredita muito que aconteceu? Eu sempre acredito nas lendas. Assim. Todas? 100%. Não, eu gosto muito como eu tenho muito interesse nesses assuntos, então eu lembro que a gente passou também... agora eu não vou lembrar o nome exatamente da cidade, mas foi eu tava num rio, na Alemanha. Deixa eu ver de onde que a gente saiu. Eu acho que foi Erfurt, alguma coisa assim, que é o nome da cidade. Enfim, a gente fez eu devia ter pesquisado o nome, eu esqueci. Mas assim, a gente fez uma valsa, assim, uma balsa que a gente andou rapidamente. E tem um trajeto por ali que tem uma história de que as sereias cantavam e os navegadores, né, ouviam elas cantarem e eles eram atraídos por aquilo, saía e aí o barco afundava. Sim. Então, o cara contava essa lenda ali naquele lugar e eu achei maravilhoso, assim. Muito bom. E eu acreditei, porque é isso, eu acho, sim, tem sereias por ali. Então ele falava assim, se vocês começarem a ouvir alguma canção, toma cuidado, não sei o que, então tem essas brincadeirinhas. Ai, adorei a brincadeira. E aí, tipo... Então eu gosto desse tipo de conhecer as lendas dos lugares, sabe? Eu acho... Isso é parte da cultura, né? Parte da história dos países. Então, acho que é essencial a gente descobrir essas coisas e eu sempre fico curiosa. Porque todo lugar tem sua lenda, né? Não tem Exatamente. Como. Qualquer cidadezinha que você for vai falar, não, porque aqui aconteceu, não sei o que lá, vai ter alguma coisa. Dizem que, escuta, exato, não sei o quê. Dizem que, sempre tem. Corre na boca miúda. Exatamente. E, amiga, pra gente começar a encerrar aqui, ótimo, né? Eu amo. Eu queria saber quais seriam os seus 3 destinos de comer, rezar e amar, e que não necessariamente precisa ser comer, rezar e amar, você pode trocar os verbos também. Tá. Os meus 3 destinos... Pode ser se assustar. Se assustar, então amei. Assustar na Escócia. Amar Alemanha. Nossa, que diferente amar na Alemanha. Sei lá, não é nem esse verbo que eu queria. Porque porque eu amei a Alemanha. Se encantar, se encantar na Alemanha. É que a Alemanha é muito legal. E ir pra praia em Portugal. Boa. Já me falaram muito das praias de Portugal. Nossa, eu visitei. Eu não sei nem o número de praias que eu visitei. Assim, eu visitei acho que umas 10 cidades, assim, praias infinitas. Algarve é maravilhoso. Lisboa achei legal, mas assim, normal. Tá. Não amei. Tipo, achei legal, gostoso passear. Comida é uma delícia, tudo. E é muito louco você ouvir em português as coisas. Mas Algarve é outro mundo, assim. E é um país muito pequeno, lindo. Né? Teoricamente, você consegue um país pequeno, Quanto tempo você ficou lá mesmo, em Portugal? Eu fiquei 16 dias. Tá. E eu só fiz... É isso, é um país pequeno, mas tem muita coisa pra fazer. Tá. Eu fiz basicamente Algarve, depois Évora e Lisboa. Não deu tempo de ir pra Coimbra, não deu tempo de conhecer Porto, nem nada. Dizem que o ideal é ficar um mês pra você poder conhecer
muito, assim, de tudo. Porque lá, em 2 horas, por exemplo, você saía de Faro, né, que é a principal cidade de Algarve, e 2 horas depois você tá em Lisboa. Então, é realmente muito pertinho. Tanto que a gente alugou o carro e viajamos por lá. Mas acho que tem que ir pra ficar mais tempo, assim, mas eu fiquei apaixonada. Eu nunca fui pra Itália, né? Mas eu acho que eu vou morrer também o dia que eu for. Eu gosto muito de lugar histórico, assim, de lugar com coisas antigas, com uma história, sabe, grande sobre. Então, eu gosto de ir pra lugar assim. Então, pra mim, Portugal foi apaixonante por causa disso, como é a Escócia, como é a Alemanha. Esses lugares mais velhos, assim. Eu vou colocar na minha listinha de lugares, porque eu sou louca pra conhecer Portugal. E todo mundo que vai pra Portugal e me fala, sempre fala muito bem. Eu fiquei com vontade de ir também. Não, eu me apaixonei, sério. E a Jéssica falou também aqui no canal sobre a Espanha, que também tem essa mesma vibe, mais ou menos. Então, podem ser lugares bem históricos pra conhecer. Mais latino, acho que a Espanha também. A gente acaba se identificando mais, né? Eu acho que tem um pouco isso. Também nunca fui pra Espanha. Conheci pouquíssimo de Madrid, mas nem considero. Então, eu acho que são lugares que eu vou curtir pra caramba, assim. Sim. Mas tem muitos lugares agora que eu quero conhecer. Colômbia, México, acho que por aqui também, sabe? Tipo Uruguai. São lugares que eu nunca fui e que eu vejo que tem uma natureza foda, tem uma história foda. Eu acho que é mais latino. Atualmente, eu tô numa fase mais latina. Sei. Quero mais para esses lugares, assim, pra um pouco da nossa história, acho que é legal também. Uma vibe latina. Eu gosto também, hein? Que a gente se sente mais em casa também, Exato. E a gente consegue, apesar de você gostar de não entender, pra mim, às vezes é importante entender as placas. Então, dá pra entender um pouquinho melhor. É verdade. Você tem um idioma mais parecido, né? Mas é tão legal não saber. Tipo assim, você olhar pro lugar e você não saber o que você tá lendo. E você vai no Eu amei a Hungria, sério. Cara, eu nunca pensei sobre isso, de você gostar assim de chegar no lugar e falar, não tô entendendo nada. Porque eu acho que dá um medo, sabe? Porque eu sou uma pessoa que gosta de estar no controle, gosta de saber de tudo e tal. Aí você chega num lugar e você fala, cara, fudeu. Não tem o controle. Tipo assim, sério, eu olhava os todos, eu falava, gente, mas tem 12 consoantes nesse lugar, o que é isso? Que você olhava assim, você tem que entrar na loja pra entender o que é, porque você não consegue pelo nome, assim. Você não consegue nem jogar no Google e digitar, porque você não consegue entender que letra não consegue, exato. Uns acentos no K, sabe? Tipo assim, o que tá acontecendo? Então, eu achei isso fascinante, assim. Foi uma viagem E foi uma viagem muito legal, porque eu fui pra Hungria, fui pra Alemanha, fui pra Praga, que também, Praga, todas as consoantes têm acento, nunca vi isso no mundo. Também não dá pra entender. Mas você aprendeu alguma coisa, falar alguma coisa lá? Não. Porque como que se pronuncia um acento num K? Não, nem tem como, é muito difícil. Mas são lugares muito legais. Eu gostei bastante de conhecer. Ai, eu amei, amiga, todas as suas experiências. Eu ficaria 1000 horas aqui falando, mas, né, como não dá, a gente resumiu aqui para quem tá assistindo. Queria te agradecer por você ter participado. E queria saber se você tem alguma dica final aí pra galera de algum erro que você cometeu para não cometerem, ou uma dica mesmo aí para eles aproveitarem. Cara, eu acho que é sempre bom você fazer uma listinha antes de viajar com as coisas que você considera importantes. E são meio bobos, assim, mas, por exemplo, tipo assim, pra mim, eu gosto de tomar banho com bucha. E nem todo país tem uma bucha. Às vezes chegar no país, sei lá, meia-noite, não vai ter uma farmácia aberta. Então, tipo assim, a bucha eu levo pra mim, assim. Então, tipo assim, tem alguma coisa pra você que você não pode viver sem, entendeu? Que você tem que levar daqui. Tipo, não, eu só uso um shampoo X, então eu tenho que levar o meu shampoo daqui. Então, eu coloco isso na lista. Eu tenho essa lista com os remédios que eu preciso levar. Eu tenho a lista com fios, que a gente esquece muitas vezes fios. A tomada, hoje em dia é mais tranquilo, mas assim, você vai para um lugar que tem uma tomada diferente, então é bom você saber, tipo, vou precisar de um adaptador para as coisas que eu tenho. Acho que isso é o básico. Mas acho que de viagem, a minha dica é aquilo, tipo, quer ir para os lugares, pesquisa, vai ter um feriado naquela época, pesquisa. Eu quero muito. Eu fiz uma viagem, nossa, esqueci de falar, um lugar mais esquisito. É Alcatraz. Fui pra Alcatraz. É realmente o lugar mais esquisito que eu já fui. Que, enfim, foi uma prisão, tal, na ilha de Alcatraz.
E, por exemplo, quando eu fui pra lá, tipo, eu comprei 6 meses antes o ingresso. Porque não tem pra comprar no dia, não existe. Tanto que no dia minha mãe quis ir comigo, não tinha como. Então, assim, tem certas coisas que você quer fazer na viagem que você precisa se programar. E às vezes isso vai definir tudo. Principalmente se você vai pra várias cidades. Então, tipo assim, foca, tá, eu preciso conhecer esse lugar aqui em tal cidade. E contar com, tipo assim, tá, eu não consigo comprar ingresso antes, tem que chegar lá, mas beleza. Não abre terça, então eu vou contar que eu vou chegar nessa cidade quarta, quinta e sexta. Sim. E, sabe, acho que é isso, assim, você colocar, mesmo que não seja uma grande organização, mas pelo menos você ter noção dessas coisas básicas, assim, tipo, isso aqui não abre tal dia, isso aqui não faz tal coisa. Eu acho que pra mim funcionou muito, porque várias vezes eu falava, a gente vai estar ali mesmo, a gente aproveita e vai pra tal museu. Aí chegava lá, o negócio tava fechado, porque não era o dia, sabe? Ou então, tipo, tal loja, tipo, esse restaurante só abre à noite. E a gente combinou de almoçar lá, sabe? Então, assim, Sim, não faz sentido. Não combine coisas que não façam sentido. Sim. Pesquisa antes e vê o que aquilo oferece. Acho que é isso. Tá ótimo. Olha, a gente trouxe aí uma dica em trocentas dicas. Não, eu achei ótimo, achei demais. E achei muito boa a sua experiência. E são músicas para os meus ouvidos. Porque eu amo planejar também. Eu sempre faço tudo certinho, da maneira que funciona pra mim, né? E você da maneira que funciona pra você. Mas é música para os meus ouvidos. E como a gente tá encerrando esse vídeo, eu também queria dizer que estamos encerrando essa temporada de entrevistas. Estou encerrando com chave de ouro com a minha amiga Mabê, né? Essa série de entrevistas maravilhosas. Se vocês gostaram desse quadro, desse formato, deixem nos comentários que eu trago uma nova temporada. Isso, tem que se inscrever no canal, que a gente tá chegando em 10 mil inscritos. Arrasou. E agora eu tenho um miminho pra você, amiga. Um miminho pra quem ama planejar, pra quem ama fazer tudo de viagem. Mala. Lógico, aí. É pra você olhar, pra você abrir mesmo. Malinha. Sim, tudo. Azul, blue. Azul, blue. Isso aqui é muito legal pra você colocar as coisinhas de viagem. Exato. E tipo... Sei lá, às vezes você quer levar... Tem uma galera que coloca shampoozinho, né? Eu já acho too much. Eu não tenho essa paciência. Eu gosto de chegar num lugar e comprar o shampoo lá e comprar as coisas. Mas eu gosto disso aqui pra colocar remédio. Às vezes você carrega na bolsinha. Exato. Quando eu bati o olho, eu falei, é isso, é necessaire transparente. Todo viajante precisa ter um necessaire transparente. Você vê o que é. Pra você ver o que é e não aparecer no programa do aeroporto. Boa. Não é? Bom, gente, muito obrigada para todo mundo que assistiu aí. Amiga, muito obrigada por ter participado, por ter compartilhado as dicas. Eu vou deixar as redes sociais e todos os 300 mil projetos da Mabê aqui na descrição para vocês acompanharem. Duvido alguém não conhecer a Mabê, mas vou deixar aqui na descrição de qualquer forma. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você quiser mais temporada, coloca aqui nos comentários. Beijos e tchau, até a próxima.